Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da STI2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes colegas que a integram, em especial Sua Excelência o Ministro Fernando Oizono, que hoje comparece para atuar em 2 processos em que há impedimento, e desde já agradeço a disponibilidade de Sua Excelência. Cumprimento também os senhores, a ilustre Subprocuradora-Geral do Trabalho, doutora Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Começando com os 2 processos em que há impedimento, Sua Excelência, em que vai atuar Sua Excelência o Ministro Fernando Oizono. Relator Excelentíssimo senhor Ministro Emanuel Pereira, processo EDRO 4575, dígito 04 de 2010, em que são partes Homero Lima Vieira e Banco da Amazônia S.A. Impedido, Excelentíssimo senhor Ministro Douglas Alencar Rodrigues. Com a palavra, Sua Excelência, eminente Ministro Emanuel Pereira. Senhor Presidente, senhores ministros, senhora ministra, aqui são embargos de declaração. Eu digo que as alegações do embargante revelam verdadeiro inconformismo com o decidido e resignação que não encontra guarida nos embargos de declaração, cujo manejo encontra-se adstrito às hipóteses elencadas nos artigos 535, inciso 1 e 2 do CPC e 897-A, caput e parágrafo único da CLT. Eu estou rejeitando os embargos. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator Excelentíssimo senhor Ministro Alberto Bresciani, processo EDRO 375, dígito 80 de 2012, em que são partes União, PGU, Maria Eugênia Vieira de Souza e outros. Impedido, Excelentíssimo senhor Ministro Douglas Alencar Rodrigues. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani. Senhor Presidente, na hipótese ausentes os vícios que a lei cataloga, a proposta no sentido da rejeição dos embargos de declaração. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Esses são os 2 únicos processos em que Sua Excelência o Ministro ONU nos dá o prazer da sua presença para compor o quórum dessa corte, dessa subseção. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e gentileza e, se desejar, esteja à vontade para se retirar. Isto posto, eu peço licença para me retirar. Muito obrigado. Pode prosseguir. Relator Excelentíssimo senhor Ministro Cláudio Brandão, em que é revisor Excelentíssimo senhor Ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 1.744.696, dígito 34 de 2006, em que são partes Roberto Farias e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Senhor Presidente, senhores ministros e senhora ministra, trata-se de ação rescisória cuja matéria é objeto de jurisprudência já pacificada nesta Corte a partir do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal relacionado aos efeitos da aposentadoria espontânea e o contrato de trabalho. Em relação a esse aspecto, se destaca a violação de dispositivos constitucionais
E, em síntese, senhor presidente, faço referência, inclusive, ao julgamento da ADI 1721 do Distrito Federal, relatoria do ministro Carlos Brito, de 2006, em jurisprudência precedente desta Casa, inclusive do ministro Bresciani em especial, razão pela qual eu estou julgando a ação procedente para desconstituir o acórdão proferido pela quarta proposta, nesse sentido, claro, pela quarta turma deste tribunal, com relação ao tema aposentadoria espontânea, rompimento do contrato laboral, e, em consequência, restabelecer integralmente o acórdão regional que declarou a existência de um único contrato de trabalho e, por conseguinte, no despedida ocorrida em fevereiro de 97, porque estável ou empregado. Consequentemente, determinar sua reintegração e com as consequências de praxe. É como voto, senhor presidente. De maneira resumida, se necessário for, farei acréscimos. Pois não. Está impedido o Renato, por quê? Os senhores advogados pretendem sustentar a matéria? Senhor presidente, não havendo nenhuma divergência, apenas o registro da presença. Pois não. Doutor Carlos Vinícius. Só o registro também. Só o registro. Muito obrigado pela consideração. Indago dos colegas se há algum destaque no voto, aliás, com vota eminente relatora Douglas. Presidente, como revisor, estou acompanhando o voto condutor. Algum outro destaque no voto, Suas Excelências? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator Cláudio Brandão, secundado pelo ilustre revisor, ministro Douglas Alencar Rodrigues, consignadas as presenças dos ilustres advogados Dr. Rui Jorge Caldas Pereira e Dr. Carlos Vinícius Duarte Amorim. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 1607, dígito 86, de 2011, em que são partes Dárcio Antônio Cabreira e Ford Motor Company Brasil LTDA. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, cuida-se de recurso ordinário em face da decisão que julgou improcedente o pedido de corte rescisório. Tem uma preliminar de irregularidade processual suscitada de ofício, recolhimento insuficiente de depósito prévio no momento do ajuizamento da ação rescisória, complementação posterior. Digo eu, senhor presidente, que a ação foi proposta em abril de 2010, na vigência da atual redação do artigo 836 da CLT, o qual exige o depósito prévio para o ajuizamento da ação rescisória. Este colegiado tem entendido que não é possível a concessão de prazo para a parte emendar a inicial a fim de efetuar ou complementar o depósito prévio para ajuizamento da ação rescisória. No presente caso, o autor pleiteou na inicial a isenção do recolhimento do depósito prévio, ao fundamento de que ele só é exigível do empregador, somente efetuando a integralidade do depósito prévio após o indeferimento do pedido de isenção e a concessão de prazo pelo desembargador relator no TRT. Eu trago precedentes, senhor presidente, sobre a impossibilidade de concessão de prazo para a parte realizar ou regularizar o depósito prévio. Precedentes da minha relatoria, do ministro Alberto Bresciani, do ministro Hugo Carlos Scheumann, do ministro Vieira de Mello, Caputo Bastos e Pedro Paulo Manos. E o voto, senhor presidente, vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o processo sem a resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4º do CPC, e determinar a restituição do depósito prévio ao autor. É o voto, presidente. Doutor Caio Antônio, por hora o voto lhe é favorável. Eu indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado doutor Caio Antônio Ribas da Silva Prado. Muito obrigado, doutor.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 4.982, dígito 95 de 2011, em que são partes Volkswagen do Brasil, Indústria de Veículos Automotores LTDA, e Antônio Maurivaldo Teixeira. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, e com recurso ordinário interposto pela autora, a decisão que julgou improcedente o pedido de corte rescisório. No mérito, senhor presidente, o tema é violação de lei, diferenças salariais e equiparação salarial. O recorrente insiste na procedência do pedido de corte rescisório pelo critério de violação de preceito de lei. O acórdão rescindendo não emitiu tese sobre o conteúdo dos artigos da Constituição Federal suscitados na inicial, ao manter o deferimento das diferenças salariais por equiparação salarial. A controvérsia foi dirimida tão somente à luz dos preceitos da CLT sobre o tema, sendo que os artigos 6º e 7º, incisos 1 e 6 da Constituição Federal, sequer tratam da equiparação salarial. Portanto, não se analisou a controvérsia sobre o enfoque dos referidos preceitos constitucionais, fato a revelar a ausência de pronunciamento explícito sobre as matérias nele abordadas. Aqui a incidência da súmula 298 do TST. E, finalmente, senhor presidente, senhores ministros, para se afastar a configuração dos requisitos necessários para a equiparação salarial, seria necessário o revolvimento de fatos e provas do processo matriz, procedimento vedado em ação rescisória amparada no inciso 5º do artigo 485 do CPC, incidência da súmula 410. Daí porque estou negando provimento. Ainda tem um tema, senhor presidente, no mérito, que é erro de fato. A recorrente insiste ainda no corte rescisório pelo critério de erro de fato, ao fundamento de que a decisão rescindenda considerou existente um fato não ocorrido, qual seja, que a transferência do paradigma se deu por recomendação médica, enquanto o correto seria pela extinção do setor em que o paradigma trabalhava anteriormente. No entanto, o motivo da transferência do paradigma foi exatamente a controvérsia instalada nos autos de origem, e sobre a qual houve pronunciamento explícito na decisão rescindenda, resultante na conclusão do julgador após o exame das provas, no sentido de que, além da identidade de função, não ficou provada a tese da defesa de que a transferência foi pela extinção do setor do paradigma, mas sim por recomendação médica, o que afasta a configuração do erro de fato como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial transitada em julgado. Incidência da OJ 136 da SDI 1, daí porque, senhor presidente, o voto vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Pois, doutor Caio Antônio, pretende sustentar? Não, senhor presidente, apenas o registro. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência, eminente relator? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado doutor Caio Antônio Ribas da Silva Prado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 4.061, dígito 66 de 2011, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Ney Oliveira da Silva. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Presidente, senhores ministros e senhora ministra, farei apenas a leitura da ementa, porque a matéria já é conhecida, é superveniente, sentença de mérito, perda do objeto no lado de segurança. Perfeito. A preferência pelo recorrido, salvo engano. Se necessário for, faça esclarecimento, já que a matéria é conhecida e... esses são os termos do meu voto, senhor presidente. Perfeito. A sentença já foi proferida e a nossa jurisprudência é favorável ao doutor Eduardo Henrique. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão, registrada a presença do ilustrado advogado doutor Eduardo Henrique Marques Soares. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 10.118, dígito 41 de 2014,
em que são partes Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Presidente, senhores ministros e senhora ministra, a matéria diz respeito à impetração de mandado de segurança contra a decisão proferida em execução. E, no particular, se discute a possibilidade de penhora de imóvel, a natureza da venda realizada, e, no particular, a decisão foi no sentido de manter a decisão, melhor, desculpe, presidente, no sentido de descabimento do mandado de segurança e, portanto, negar provimento do recurso ordinário, considerando a natureza interlocutória da decisão, a ocorrência de recursos próprios para sua impugnação, nos termos da OJ 92 desta Corte de Justiça, e precedentes que cito dos ministros Alberto Bresciani, Manuel Pereira e Hugo Scheuermann. E ressalto não se tratar daquela hipótese que a sessão admite, excepcionalmente, de mandado de segurança, quando há efeitos concretos imediatos, que há exemplo de penhora de salário. Portanto, senhor presidente, de maneira sintética, o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto. Pois não. Doutor Eduardo Augusto, pretende fazer uso da palavra? Por favor, excelência. Com procuração nos autos? Sim, senhor. Pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa que eu cumprimento os demais membros dessa colega turma, data máxima vem na proposta de voto do nosso relator. Por que é cabível o mandado de segurança na espécie? Vários são os motivos, e não se trata de mero suplemento recursal. Mas, de fato, a prova inequívoca de que inexistia recurso cabível é que foi interposto agravo de petição no processo piloto da Secretaria de Execuções Precatórias, do TRT de Minas, e efetivamente não conhecido o agravo de petição naquele regional. Diante dessa negativa, não teve outro caminho senão pela impetração do mandamus. E até mesmo porque, com base nos próprios fundamentos trazidos pelo ilustre relator, no termo de sua exposição, é que, de fato, demandava efeito suspensivo à situação dos autos. E por que do cabimento do mandado de segurança ainda? Os fatos são incontroversos. Houve nítido abuso de direito da autoridade coatora e a prova foi devidamente pré-constituída a vossas excelências. Os atos executórios praticados, todos foram realizados sem intimação das partes, procuradores e do Ministério Público. A entidade impetrante é uma fundação e a legislação nos traz que é necessário, de forma iminente, a presença do Ministério Público em todos os atos, principalmente nesse caso que houve expropriação de bens. 2 imóveis da fundação, que somaram 10 milhões de reais, foram alienados de forma particular pelo juízo da execução de precatórios. E mais, essa venda foi imaculada porque a própria alienação particular não observou o estatuto da fundação, que exigia que precisaria, inclusive, da anuência do próprio conselho da fundação. O conselho da fundação não autorizou a venda desses imóveis. E, mais uma vez, chamo atenção para Vossas Excelências para a nulidade absoluta do processo. Não existe apreciação do Ministério Público para a venda desses imóveis. O interesse é público nesses autos, é uma fundação educacional. E onde está presente o Fundus Boni Iuris, nesse caso? O acordo realizado na CEP determinou de forma expressa, dentre os seus vários itens, 2 deles. Primeiro, de forma expressa, na linha G, o Ministério Público tem que participar de qualquer ato de alienação. E segundo, 25% dos valores dessa venda teriam que ser revertidos à fundação e não foram. Então, mais uma vez, de maneira inequívoca, demonstra-se o Fundus Boni Iuris. E o pereclimório, por que eu preciso do provimento do mandado de segurança de caráter liminar, que o agravo de petição, em razão do princípio da devolutividade, não me admitiria? O ato de expropriação aconteceu no dia 19/12/2013, no último dia de funcionamento do Justiça do Trabalho de Minas Gerais.
Foi no momento da publicação de todos os atos ocorridos nos autos que foi a emissão na posse. A faculdade simplesmente, na cidade de Betim, da noite para o dia, foi lacrada. Iniciariam atividades em janeiro de 2014, alunos matriculados, todo um marketing feito naquela região e convênio com várias empresas para que esses alunos pudessem cursar um curso superior. E o pior de tudo, o princípio da própria continuidade da relação de emprego. O que eu vou fazer com esses professores, com o meu corpo administrativo, com o encerramento de uma instituição? E tem prova inequívoca nos autos de que, efetivamente, o valor dessa venda é inferior a, efetivamente, a avaliação dos imóveis. Porque a avaliação feita em 2010 não pode ser utilizada como parâmetro da venda realizada em 2013. Todos nós sabemos, é público notório, que os valores de imóvel sofrem uma alteração absurda de um ano para o outro. Então, faça todo o exposto. E, data máxima vendo, ao respeitoso entendimento do ilustre relator, é que seja dado provimento ao recurso, conhecido provido recurso ordinário, para que seja concedida a segurança, e caso Vossa Excelência assim não entenda, para evitar a supressão de instância, que seja devolvido ao regional para o seu julgamento. É o que se pede justiça. Obrigado. Muito obrigado. Ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, faria alguns esclarecimentos ao meu voto, até para melhor sedimentar a minha posição condutora na argumentação que, de forma sintética, mencionei. Na verdade, foram reunidas execuções várias contra a impetrante e foi acordado que haveria a venda por iniciativa privada. E ela própria, impetrante, apresentou proposta de venda dos imóveis localizados no município de Três Corações e Betim para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Ajustado o preço, iniciou-se o processo de captação do valor da venda, enquanto se regularizava a construção existente do bem no imóvel, que era a certidão negativa de previdenciário e o habite-se, o que foi providenciado pelo juiz da execução, porque a impetrante mostrou-se inerte. Foi obtido o valor necessário pelo instituto mencionado para a aquisição do imóvel de Betim, e esse processo durou quase um ano. E a referência feita ao fato de ter sido a venda realizada no dia 19 de dezembro de 2013 se deveu ao fato de que era o último dia de atividade forense e havia perda da verba orçamentária destinada à aquisição do bem. E, por esta razão, então, expediu-se o auto de rematação na admissão de posse passada em favor da autarquia federal. E aí, presidente, com a devida vênia, quanto afirmado da tribuna, todo esse procedimento consta dos autos e do voto que o tribunal, do acordo do tribunal que a hora propõe ser mantido, foi acompanhado pela impetrante, que concordou com a venda na audiência realizada no dia 9 de novembro de 2012, mesmo considerando que era um processo de execução forçada. E estes atos contaram com a presença do representante da República Estadual em todas as ocasiões, como consta no acordo do regional. Haveria, presidente, senhores ministros, senhora ministra, a possibilidade de impugnação, se fosse o caso de embargos de rematação, que não ocorreu, e também, diversamente do que se sustenta, a venda para a autarquia possui o mesmo objetivo de manutenção da atividade de interesse público da atividade educacional, também, como afirma o acordo regional, inclusive porque destaca o fundamento de que os débitos são de valor elevado, agravados com acréscimo de juros e atuação monetária, razão pela qual se adotou o encerramento da execução de forma menos gravosa para a devedora, princípio que é inerente, segundo a jurisprudência dessa Corte, à execução. Razão pela qual, senhor presidente, consta também do acordo regional, o entendimento que ela propõe manter, que foi de iniciativa da impetrante a proposta da venda, por iniciativa particular, concordou com os seus termos, com o seu valor. A negociação durou quase um ano, acompanhada, repito, pelo Ministério Público Estadual, razão pela qual, senhor presidente, por todos esses fundamentos que ora cresço, eu proponho manter o meu voto, no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto. Pois, algum destaque no voto, Sua Excelência? Senhor presidente, eu tenho uma preocupação grande com relação à afirmação de que o remédio heróico destina-se exclusivamente às hipóteses de inexistência de recurso adequado. Resta saber se esse recurso adequado socorre a parte, né?
Eu estou não me considero em condição de votar. Eu vou pedir vista regimental e notas degravadas, inclusive da sustentação oral. Pois não. Vista regimental, Sua Excelência a Ministra Adelaide Miranda, com notas degravadas. Eu só me permitiria fazer uma ressalva, e aqui não estou votando, é que, ainda que superássemos a questão do cabimento do mandado de segurança, há um aspecto que afasta a abusividade ou ilegalidade do ato do magistrado, porque pelo despacho se percebe que houve esse acordo de venda particular. Mas logo depois a executada pretendeu apresentar novos compradores. Ora, se já tinha sido acertado anteriormente, e qual a abusividade ou ilegalidade da magistrada não aceitar que viessem novos compradores? Não vejo nisso, mas, em todo caso, vista regimental, Sua Excelência. Obrigado, Excelência. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 2929, dígito 22, de 2011, em que são partes Iguatemi, empresa de shopping center S.A., e espólio de terraplanar, espólio de Sérgio Augusto Naia e outros. Com a palavra, Sua Excelência, a eminente ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, recurso ordinário em agravo regimental, mandado de segurança, sessão de pré-executividade, ato aplicável mediante recurso próprio. Orientação jurisprudencial 92, desta SDI 2. O artigo 5º, 2 da Lei 12.016 de 2009, dispõe que não se considerará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A jurisprudência do TST e do Supremo Tribunal Federal sobre o cabimento do mandado de segurança é firme no sentido de que o mandado de segurança é cabível quando a parte se encontra prestes a sofrer prejuízos irreparáveis, desde que não exista recurso próprio para lhe socorrer. No caso vertente, a pretensão mandamental relativa à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não está afeta à órbita do mandado de segurança, pois o ato atacado é passível de impugnação por recurso próprio. A incidência da orientação jurisprudencial 92, desta SDI 2, e da súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Eu trago no meu voto precedentes e conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto. Pois não. Doutor Fernando Ottoni, pretende fazer uso da palavra? Eu gostaria de falar, Excelências, por favor. Eu gostaria de falar, Excelências, por favor. Pois não, tempo regimental de 10 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, demais ministros, membros do Ministério Público. Trata-se, a hipótese dos autos, justamente como bem elucidado pela ministra relatora, da aplicação ou não da orientação jurisprudencial número 92 dessa Corte. Ocorre que, Vossas Excelências, essa súmula ela não poderia ser aplicada, data máxima vênia. Isso porque trata-se, a hipótese dos autos, de uma hipótese bastante esdrúxula, pois a primeira instância julgou uma exceção de pré-executividade, proferindo uma decisão interlocutória da qual não cabe, como se sabe, por força da súmula 214, nenhum recurso, e uma decisão que implicaria fatalmente uma concessão de bens da reclamada. Ocorre que essa concessão de bens, na hipótese dos autos, geraria em torno de R$60 mil. Ocorre que traz a hipótese dos autos de uma exceção de pré-executividade, como eu já disse, em uma execução fiscal. Essa execução fiscal, ela teve a reclamada incluída no polo passivo por força de uma outra decisão que reputou a venda do terreno onde foi construído o Shopping Center Iguatemi, ocorrida em fraude de execução. E, nesse caso, existem mais 150 processos, aproximadamente, na primeira instância, com esse mesmo objeto e com essa mesma decisão já tomada. O que fatalmente implicaria numa penhora de aproximadamente R$2 milhões, Vossas Excelências. Então, o que se busca, nesse caso, é justamente coibir
esse tipo de arbitrariedade, ou seja, uma inclusão equivocada no polo passivo, por conta da... sem que precise se discutir, nesse caso, sem que se precise apresentar uma penhora de aproximadamente R$ 2 milhões para se discutir, nesse caso, essa arbitrariedade. E por que eu digo que houve uma arbitrariedade nessa decisão tomada pela primeira instância? Porque foi tomada essa decisão sem que fossem verificadas uma série de obrigatoriedades para isso. No caso, por exemplo, como eu falei, era uma execução fiscal, e foi redirecionada essa execução porque houve a mudança do polo passivo, sem com que a reclamada tivesse participado do processo administrativo que gerou a certidão da dívida ativa da União, nesse caso. Outra hipótese, outra arbitrariedade foi porque, na matrícula do imóvel, aquele onde foi construído o Shopping Iguatemi, onde houve a compra, justamente o imóvel onde se reputou a existência de fraude de execução, não encontrava inscrita em nenhum local dessa matrícula a existência de penhora desse processo. Então, por força da súmula 375 do STJ, deveria ter sido a reclamada julgada compradora de boa-fé, o que não ocorreu. E outra arbitrariedade que aconteceu foi justamente porque a empresa Sersan, ela recebeu aproximadamente R$ 11 milhões pela compra desse terreno, o que ela recebeu esse valor pela compra do terreno e a União, tentando justamente buscar a data máxima venda a solução mais cômoda para ela, buscou a tentativa de inclusão da reclamada, que é uma empresa sólida no mercado, ao invés de tentar buscar esses 11 milhões dentro do patrimônio ou da Sersan, ou do senhor Sérgio Naia, ou de qualquer outra pessoa que fosse. Por essas razões, eu postulo pela não aplicação da orientação jurisprudencial número 92 desta Corte. Muito obrigado, Vossas Excelências. Eu que agradeço. Ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, compreendendo as razões que o nobre advogado faz da tribuna, examinando o caso concreto e sem vislumbrar alguma especificidade, eu trago precedentes desse ano de 2014, aqui desta SDI 2 do ministro Alberto Bresciani, do ministro Emanuel Pereira, e dentre outros precedentes que eu trago no meu voto. E considero que, nesse caso concreto, o ato judicial atacado por meio de mandato de segurança se mostra passível de impugnação por via diversa, e que incide a orientação jurisprudencial 92 desta SDI 2, mas me coloco à disposição de Vossa Excelência, mantendo o meu voto com a devida vênia. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Não havendo, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto da eminente ministra Adelaide Miranda, a unanimidade. Eu gostaria apenas de ressaltar a peculiaridade da exceção de pré-executividade. Isso não existe nos códigos, é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Exatamente se usa da exceção de pré-executividade para evitar ônus, sobrecarga, ou seja, ter que garantir a execução em valor altíssimo. Mas a doutrina também, ela já afirmou tese de que quando o juiz indefere a exceção de pré-executividade, não cabe recurso. Apenas quando ele defere a exceção de pré-executividade, cabe recurso. Como ele indeferiu a exceção de pré-executividade, não cabe recurso. E aí o mandado de segurança que se interpõe, ele vem fazer, às vezes, o recurso que é incabível. Por isso é que se aplica a súmula 92. Muito obrigado, doutor. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que revisor excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Processo ação rescisória 8.102, dígito 69, de 2012, em que são partes Eliane Inês, Ceolim da Costa e outro,
e Rio Grande Energia S.A. e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministra Denimar Delaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, senhor advogado, trata-se de hipótese em que não foi observado o prazo do artigo 495 do Código de Processo Civil e a última decisão proferida na causa, a causa matriz, transitou em julgado em 6/8/2010, numa sexta-feira. Os autores tinham, portanto, até 7/8, terça-feira, prazo hábil para o manejo da ação rescisória, considerando a regra de contagem da súmula 100, item 1 do TST. A rescisória foi ajuizada em 13 de agosto de 2012, uma segunda-feira, quando já expirado o prazo decadencial. E, nesse caso, sob análise, o meu voto é no sentido de acolher a prejudicial suscitada nas contestações para pronunciar a decadência e julgar extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 2694 do Código de Processo Civil, custa pelos autores no importe de R$ 828,03, calculado sobre o valor atribuído à causa, dos quais ficam isentos, face à concessão do benefício da justiça gratuita. Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, dos quais ficam igualmente isentos. É o meu voto. Como voto, Sua Excelência, o eminente revisor, ministro Cláudio Brandão. Presidente, voto no mesmo sentido do quanto dito pela eminente ministra relatora. Pois não. Doutor Pedro, pretende sustentar? Por favor, Excelência, peço a juntada do subestabelecimento. Pois não, deferido, tempo regimental de 10 minutos, por favor. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, egrégia subseção, ilustre representante do Ministério Público, como bem relatado pela ministra Delaide, e sempre cuidadosa em seus votos, a questão de fato diz respeito à suposta decadência incidente sobre a ação rescisória ajuizada pelo espólio do reclamante na ação originária. O caso, Excelência, acredito, oferece peculiaridades que mereceriam a consideração de Vossas Excelências. Digo, aqui, na ação originária, houve a oposição de embargos declaratórios que foram julgados inexistentes por conta da irregularidade da representação processual da parte. O reclamante, o espólio, então, aguardou o trânsito de 15 dias após a publicação daquele acórdão que declarou a inexistência dos embargos declaratórios. E o fez, amparado, acredita, na jurisprudência desse Tribunal Superior do Trabalho. Vejam, Excelências, que o item 3 da súmula 100 diz que não protrai o prazo decadencial a interposição de recurso intempestivo ou manifestamente incabível. Não trata lá da hipótese de irregularidade de representação processual. Portanto, haveria a protração do prazo decadencial na hipótese dos autos. Por outro lado, Excelências, o item 10, de fato, diz que será de 15 dias o prazo contado a partir da publicação do acórdão, quando não cabível outro recurso ordinário. Acredito que a excelentíssima relatora considerou que seria cabível, na hipótese, a interposição de recurso de embargos para a SDI 1 do Tribunal. Sucede, Excelências, que, de fato, não era. O recurso de embargos é cabível quando existente um aresto divergente que enseja o seu cabimento. No caso, houve a declaração de inexistência dos embargos declaratórios da parte. Não há divergência apta a levar o recurso de embargos à SDI. Por expressa disposição legal, os embargos declaratórios eram inexistentes. E assim, se não há, no item 3 da súmula, a previsão expressa de não protração do prazo decadencial em virtude da inexistência de recurso, ou, sucessivamente, se o item 10 deve ser aplicado, a regra geral do item 10 da súmula 100, que diz ser de 15 dias o prazo contado a partir da publicação do acórdão. E foi o que observou a parte aqui nesse caso em particular.
de modo que espera seja afastada a decadência a hora suscitada. Por outro lado, excelências, avançando um pouco na questão de fundo, caso seja efetivamente conhecido nesse aspecto a ação rescisória, o que se discute nos autos é a inobservância, a violação direta e literal do inciso 29 do artigo 7º da Constituição. A ação original tratava da hipótese em que é ajuizada uma pretensão declaratória cumulada com pretensão condenatória. Pretendia-se o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora de serviços do reclamante à época, no período compreendido entre 1982 e 1985. E daí a consideração do tempo de serviço para fins de efeitos pecuniários. A Egrégia Sexta Turma desse tribunal, no processo originário, compreendeu que o accionata se daria com a fictícia expressão utilizada no acórdão, fictícia extinção do contrato de trabalho em 1985, quando o reclamante foi, enfim, contratado pela empresa tomadora. Entendo que, a rigor, o prazo prescricional deve ser contado a partir da efetiva extinção do contrato de trabalho, lá em 1998. A reclamação trabalhista foi ajuizada 1 mês após a extinção do contrato de trabalho, de modo que, no entender do reclamante, de fato, o julgamento da sexta turma implica uma violação direta e literal ao inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal. Por essas razões, Excelência, pede o espólio ao autor, o afastamento da decadência decretada pelo voto da ministra relatora e pelo voto do ministro revisor e, ato contínuo, prosseguindo-se no julgamento da causa, a procedência, o provimento dessa ação rescisória. Obrigado. Pois não, muito obrigado. Algum destaque no voto, ministra Adelaide? Senhor presidente, essa particularidade do ED inexistente, em razão dos argumentos trazidos da tribuna, eu vou pedir vista em mesa. Vista em mesa? Só para... Pois não. Vista em mesa, a sua excelência, a ministra Adelaide Miranda. Obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 292, dígito 65 de 2011, em que são partes Afonso Celso da Cunha Barros e outros e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, sua excelência, eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 22ª Região, em que julgado improcedente a pretensão desconstitutiva. Em análise, senhor presidente, aos pressupostos processuais da presente ação rescisória, constata-se que a decisão apontada como rescindenda, folha 79 do sequencial número 1, e as decisões proferidas na fase de conhecimento, pelas quais os autores pretendem demonstrar a procedência da pretensão desconstitutiva, calcada no inciso 4º do artigo 485 do CPC, foram acostados em cópias despidas de autenticação, não havendo, inclusive, declaração de autenticidade firmada pelo advogado do autor, a despeito da presente ter sido ajuizada em 10 de novembro de 2011, quando já vigia a Lei 11.925, de 2009, que alterou a dicção do artigo 830 da CLT. Em acréscimo, senhor presidente, não restou juntada a certidão de trânsito em julgado da decisão rescindenda, sendo vedada a consulta no sítio do Tribunal Regional, com o objetivo de suprir a incúria da parte autora. Assim, aqui a incidência da OJ 84, da SDI 2, senhor presidente. Daí porque eu estou conhecendo o recurso ordinário e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 4º do CPC. Por hora, o voto é favorável ao recorrido. Doutor Rafael, vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do ilustre advogado doutor Rafael Ângelo Lotte Júnior. Obrigado.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 2051, dígito 04, de 2012, em que são partes Jacobina Mineração e Comércio, LTDA, e Ministério Público do Trabalho da 5ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, o ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, de forma resumida também, farei apenas a leitura da emenda neste caso, que se trata de matéria conhecida e pacífica no âmbito desta Corte, em sentido de que a superveniência em texto de mérito faz com que seja extinto a de segurança por conta exatamente da perda do objeto superada que foi pela decisão de mérito já proferida. Então, no particular, presidente, denego o seguimento, uma de segurança, nega a segurança nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 12.016 de 2009. Se necessário for, farei esclarecimento, senhor presidente. Perfeito. Doutor Rubens, o mandato de segurança foi impetrado à época da concessão da antecipação, da liminar, mas sobreveio a sentença e a jurisprudência entende que há perda de objeto. Vossa Excelência pretende sustentar? Apenas o registro, Excelência. Muito obrigado. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos no voto do eminente ministro Cláudio Brandão, registrada a presença do ilustre advogado Dr. Rubens Nagornini Neto. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Processo ação rescisória 4.245, dígito 78, de 2013, em que são partes cartório de registro de imóveis e anexo da comarca de Bariri e José Demerval Cavalieri. Excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimo senhor ministro revisor, ministra Delaide e ministro Emanuel Pereira votaram no sentido de admitir a ação rescisória e no mérito julgá-la improcedente. O excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão votou no sentido de julgar procedente a pretensão rescisória. Houve sustentação oral. Com a palavra, o ilustre vistor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, este é um pedido de vista regimental remanescente do primeiro semestre deste ano. Senhor presidente, eu gostaria de começar o meu voto pedindo escusas ao advogado pela longa demora em devolver os autos para inclusão em pauta, mas essa demora se justificou pela necessidade de um exame acurado da dissidência instaurada entre o ministro relator e Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Também se justificou, presidente, pelo volume de trabalho que nós temos aqui no tribunal, que é um volume absurdo. Eu cheguei ao tribunal em abril, ainda estruturando a equipe, com aquela sensação de que sou atropelado a todo instante pelo volume de ações, pelas demandas do cotidiano do exercício da nossa jurisdição. Faço esse registro apenas para justificar esse período que tive para examinar os autos, esse período que me pareceu alongado e que foge, enfim, à prática que costumo adotar. Mas o caso presente, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, já foi exaustivamente debatido na sessão em que o feito foi incluído em pauta. A Sua Excelência, o eminente relator, indefere a pretensão rescisória que vem escudada no inciso 5 do artigo 485 do CPC. São 3 os temas veiculados: a incompetência da Justiça do Trabalho, a negativa de prestação jurisdicional e a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício em período anterior ao advento da Constituição de 1988. Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, abriu divergência para reconhecer configurada a negativa de prestação jurisdicional e o fez por considerar que a Egrégia Quinta Turma, ao enfrentar os embargos de declaração opostos ao acórdão anteriormente por ela própria proferido, não emitiu tese a respeito da aplicação retroativa do artigo 236 da Constituição Federal. Foram veiculados outros aspectos também, enfim, a ausência de opção expressa do trabalhador pelo regime do FGTS no período anterior ao advento da lei que define, que regula, né, os serviços notariais de registro, a Lei 8935 de 94. Foi também
veiculada a questão alusiva à prescrição trintenária do FGTS, mas, fundamentalmente, o debate que se instalou foi em relação à aplicação retroativa do artigo 236 da Constituição. Sua Excelência, o eminente relator, afastou a configuração da negativa de prestação judicional, tendo em conta que, nas razões do recurso de revista, a parte não trouxe essa matéria ao exame daquele colegiado. Isso é fato, está bem detalhado no voto condutor, e, por isso, não poderia ter havido a omissão que levasse à anulação do processo, como proposto, salvo melhor juízo, pelo eminente ministro dissidente, ministro Cláudio Brandão. Estou, senhor presidente, à luz desse cenário, pedindo vênia à sua excelência para acompanhar o voto condutor no ponto relativo à improcedência da pretensão rescisória por não divisada a alegada negativa de prestação judicional e consequente violação dos preceitos inscritos no artigo 93.9 da Constituição, 458 do CPC e 832 da CLT. Chamo a atenção, embora o eminente relator já o tivesse feito, que a violação do artigo 236 da Constituição foi articulada nas razões do recurso de revista, mais sob a perspectiva da incompetência e não da negativa de prestação judicional. E a matéria foi exaustivamente enfrentada pela egrégia quinta turma. Nos demais aspectos, presidente, eu estou acompanhando o voto condutor, apenas enfatizaria um aspecto que foi muito destacado da tribuna, segundo o qual apenas com o advento da Constituição é que se poderia admitir a natureza privada dos serviços cartoriais de registro e, por conseguinte, o vínculo seletista só poderia existir a partir daí. O eminente relator, assim como a egrégia quinta turma, cita precedentes diversos deste tribunal que afirmam a natureza seletista do regime jurídico entre o delegado e os seus colaboradores, mas há jurisprudência também de diversos regionais do próprio TST que reconhecem o vínculo seletista antes mesmo do advento da Constituição Federal de 88. Cada unidade federativa tinha autonomia para dispor como entendesse conveniente sobre o regime jurídico dos serviços notariais e de registro. É por isso que eu estou acompanhando integralmente o voto condutor e lembrando sempre a frase de Vossa Excelência: na ação rescisória não se corrige eventuais erros de julgamento, mas apenas vícios substanciais que possam se configurar no exercício da jurisdição. E esses vícios substanciais, com a máxima vênia ao ilustre recorrente e seu patrono, que de forma combativa defendeu as teses, inclusive nos entregando alentados memoriais, não se fazem presentes no caso concreto. É por isso que, com todas as vênias, eu estou acompanhando o voto condutor, julgando integralmente improcedente a pretensão rescisória. Pois não, muito obrigado. Também aqui já é tradição da SDI 2, e isso nós inauguramos quando ainda estava na bancada da SDI 2, que não se fala em pré-questionamento. É preciso que a matéria em relação ao qual se traga na ação rescisória tenha sido debatida. Desnecessária a indicação de artigo de lei. Agora, se não se traz a matéria na ação originária, não há como, na ação rescisória, deliberar sobre o corte rescisório, porque aí ela deixa de ser uma ação rescisória e ela passa a ser qualquer outra coisa, um recurso ordinário para tentar corrigir essa falha. De outro lado, nós sabemos muito bem que antes nós tínhamos duplo regime e depois houve a unificação, e esse problema de cartórios ainda gera repercussão lá no Supremo Tribunal Federal. Mas aqui o que se pretende, na realidade, é corrigir eventual erro de julgamento. Aqui não se presta, infelizmente, a ação rescisória. Pedindo vênia ao ilustre advogado, também acompanho o eminente relator e proclamo que, por maioria, vencido Sua Excelência, o eminente Senhor ministro. Presidente? Perdão. Pois não. Perdão, Excelência. Eu perguntaria se eu poderia concluir a sustentação oral sem matéria de direito. Pode. Posso concluir a sustentação oral, Excelência? Só questão de fato, né? Só questão... Excelência,
Senhor presidente, eu estou no momento da sustentação oral ainda, sem discutir matéria de direito. Mas quero aproveitar essa oportunidade que me é dada com o maior espírito de justiça de Vossa Excelência, conduzindo a sessão em que eu concluo a minha sustentação oral, praticamente sem falar, apenas para submeter ao egrégio tribunal uma petição de 2 folhas e meia, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 156 do regimento interno deste colégio do tribunal, suscitando uma uniformização de jurisprudência com relação ao momento em que se dá, por força do artigo 236 da Constituição, a transformação do regime estatutário ou especial em regime seletista. Porque, como Vossas Excelências poderão ver, nessa sucinta petição, há uma inequívoca divergência dentro da egrégia seção de dissídios individuais 1 com relação a essa matéria, em acórdãos que não se compatibilizam e proferidos à unanimidade. Sua Excelência está apresentando uma petição e eu submeto à consideração do ministro Alberto Bresciani, se suscita, se acolhe o incidente ou... Senhor presidente, cumprimentando o eminente patrono da parte, parece que não seria o caso, porque a STI 2, pelo menos em meu voto, não emite nenhum pronunciamento específico sobre a matéria. O que colocamos é que a matéria, de fato, é controvertida. No caso concreto, era controvertida naquele momento, e por isso não haveria possibilidade de corte rescisório. Então, aqui, exatamente porque não se decide na competência extraordinária do Tribunal Superior do Trabalho, em senda de recurso de natureza extraordinária, é que não há afirmação nenhuma com relação à tese. Por isso, não vejo possibilidade de conflito pretoriano. Pois não. Indeferiria com a vênia de sua senhoria. Os colegas também indeferem o pedido de sua senhoria. Então, está indeferido por unanimidade o pedido de Vossa Senhoria de suscitar o incidente de uniformização de jurisprudência, determinando a juntada da petição na qual requereu o incidente. Juntar o documento que Vossa Senhoria trouxe. Eu entrego, Excelência. Juntar aos autos para que nós deliberemos indeferir. Devo protocolizar. Junta lá, pega aí, o rapaz está aí, pode entregar para ele. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.261, dígito 64, de 2013, em que são partes Arthur Chaves, de Paiva Neto, e Companhia Energética de Minas Gerais e outros. Qual que é? 20. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Terceiro Regional, que, mantendo a decisão monocrática do eminente relator originário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, afirmando a ilegitimidade ativa ad causam e a própria carência de ação. O recurso ordinário busca a retificação deste julgamento,
E a matéria vertida diz respeito à possibilidade de o senhor Arthur Chaves de Paiva Neto manejar a presente ação rescisória com o objetivo de rescindir a coisa julgada que foi formada em autos de ação civil pública. O autor, ora recorrente, foi aprovado em concurso público realizado pela CEMIG, Geração e Transmissão S.A., e o Ministério Público considerou que o edital que precedeu aquele certame estava gravado de vício absoluto, contrário à disposição do artigo 442-A da CLT, que exige a experiência máxima de 6 meses para a contratação na esfera pública e privada, evidentemente. Muito bem. A decisão regional, mantendo a monocrática do relator originário, considerou que o autor não teria legitimidade nem interesse, citando diversos precedentes desta Corte, inclusive o precedente autorizado da Lavra de Vossa Excelência, senhor presidente, afirmou que o autor, que de fato foi afetado pelos efeitos da decisão proferida na ação civil pública, ou será afetado pelos efeitos daquela decisão, não poderia discutir a rigidez do título judicial coletivo. O meu voto, senhor presidente, senhores ministros, segue nessa mesma linha. Cuida-se aqui de discutir a legitimidade, o interesse do autor em questionar coisa julgada proferida em ação civil coletiva. É um outro âmbito de jurisdição. Eu me louvo, além dos precedentes, nos preceitos legais que disciplinam o microsistema processual das ações coletivas. E a própria Lei 7347, de 1985, apenas admite o litisconsórcio entre os próprios legitimados ativos para o debate coletivo, os chamados entes exponenciais, que são detentores de qualificação, capacidade, inclusive econômica, para o embate coletivo. Mostro também no voto, aqui invocando a Lei 8078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, que nas ações civis coletivas, naquelas em que se defende direitos individuais homogêneos, até mesmo o litisconsórcio é admitido com ressalvas, não há previsão expressa e inequívoca de litisconsórcio passivo necessário no âmbito da jurisdição coletiva. É por isso que, dessa constatação, eu extraio a conclusão óbvia, me parece óbvia, no sentido de que o terceiro afetado secundariamente pelos efeitos da coisa julgada coletiva não pode, de fato, discutir a sua rigidez, a sua integridade, a sua adequação à ordem jurídica. Estou votando por isso, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão do terceiro regional, que, como disse, afirmou a impertinência subjetiva do autor para o embate coletivo pretendido. É esse o voto, senhor presidente, em síntese. Pois não. Com bastante precedentes, doutora Cristina, pretende fazer uso da palavra? Sim, excelência. Sim. Sim, com procuração nos autos? Sim. Pelo tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro presidente, meus cordiais cumprimentos na pessoa de quem cumprimento os demais eminentes ministros, subprocuradora do trabalho, servidores e colegas advogados aqui presentes. É com muita honra que eu venho de Belo Horizonte para esse colendo tribunal, que, com muita competência em suas decisões e debates, elevam a nossa justiça do trabalho. Bom, o presente caso trata de uma ação rescisória ajuizada pelo recorrente em uma ação civil pública pretendendo a reforma de sentença e acórdão que declarou nulo edital 01 de 2010, realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, para provimento do cargo de hidrometeorologista. Nessa ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho, entendendo que o edital 01 de 2010 violaria artigo 442-A da CLT, ao exigir 4 anos de experiência para provimento desse cargo, requer a anulação do concurso e dispensa dos aprovados em decorrência do indigitado concurso. Tendo em vista o cargo de alta complexidade, um cargo que exige vasta experiência técnica e maturidade profissional, a CEMIG exigiu os 4 anos de experiência.
em desrespeito, segundo o Ministério Público do Trabalho, ao artigo 442-A, que dispõe que não se poderá exigir experiência prévia de 6 meses de experiência para fins de contratação. A douta juíza da 11ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, acertadamente, julgou improcedente a ação por entender que o artigo 442-A da CLT não se aplicaria à entidade pública de administração pública indireta, no caso a empresa pública CEMIG, uma vez que ela está adstrita a um regime especial e que deverá observar o artigo 37 da Constituição e artigo 5º, uma vez que não há proibição da CEMIG contratar um empregado com experiência mínima de 4 anos, uma vez que a justificativa técnica do cargo exige maturidade profissional. Excelência, ela, inclusive, exemplifica sua decisão para o caso de médicos, que, ao se contratar um médico, nós escolhemos um médico que, ao invés de ter 6 meses de experiência, tenha 7.000 cirurgias ou tenha quase 5 anos de experiência, que é o caso, o presente caso. Bom, Excelência, o recorrente ele foi o único aprovado, o único nomeado e empossado em decorrência desse concurso. Exerceu sua função pública válida por mais de 4 anos, na mais absoluta boa-fé, em proveito de toda a sociedade, e não foi citado como litisconsorte passivo necessário, nem na sentença, nem no acórdão. Foi ajuizada a presente ação rescisória, e o relator dessa rescisória, na SDI 2 do TRT da 3ª Região, ele julgou extinto, sem resolução do mérito, a ação civil pública por carência de ação, em decorrência de legitimidade ativa e falta de interesse processual. Foi interposto um agravo regimental, que foi negado o provimento, mantendo-se a decisão com 3 votos de divergência, inclusive. Bom, Excelência, data vênia a decisão do Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, o acórdão ora recorrido, segundo o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, quando a decisão ela violar, ela afetar diretamente direito subjetivo, esse terceiro prejudicado, no caso esse empregado público, ele deverá ser citado como litisconsorte passivo necessário. Inclusive, essa decisão rescindenda, ela afeta diretamente esse empregado que mudou do estado da Paraíba para Minas Gerais, mais precisamente Belo Horizonte, levou a sua família, se estruturou naquela cidade, na certeza da sua estabilidade profissional. Isso é notório que pessoas dedicam anos da sua vida na preparação para concursos públicos, na busca de uma estabilidade profissional, em detrimento, muitas vezes, de relações pessoais, familiares, restrições financeiras. E essa pessoa agora, depois de 4 anos e 4 meses exercendo sua atividade na mais absoluta boa-fé, está em vias de ser dispensado e sem direito de defesa nessa ação rescisória, com decisão que afeta diretamente a sua esfera jurídica. Bom, Excelência, aprovação, nomeação e posse são figuras constitutivas de situação jurídica ativa que só pode ser desfeita quando dado ao titular o direito de defesa, em observância ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o que, no presente caso, não foi observado. Inclusive, Excelência, data vênia ao entendimento da decisão recorrida, o regime de coisa julgada em ações difusas não dispensa a formação de litisconsórcio necessário quando o capítulo da decisão atinge diretamente esfera individual de terceiro. Inclusive, na lição de Nelson Nery Júnior, abre aspas, ele disserta que toda vez que se vislumbrar a possibilidade da sentença atingir diretamente a esfera jurídica de outrem,
deve ser citado como litisconsorte necessário a fim de que se possa defender em juízo. Excelência, se para a caracterização de interesse jurídico é necessário uma interligação desse terceiro com uma das partes dessa ação civil pública, essa relação ela é nítida, uma vez que há uma relação direta desse recorrente com a CEMIG, que inclusive vai ser afetada com essa decisão rescindenda, uma vez que ele vai ser dispensado do seu emprego. Excelência, é notório que o resultado dessa demanda ele não pode afetar esse recorrente que não teve direito de se defender como litisconsorte necessário. Inclusive, nós invocamos a teoria do fato consolidado nos termos do artigo 462, quando esse empregado público, há mais de 4 anos e 4 meses, exerce a sua função pública na mais absoluta boa-fé, em proveito da sociedade, em proveito de interesse público, a função de hidrometeorologista, é uma função altamente complexa, um erro ou uma ausência de previsão climática e hidrometeorológica pode trazer consequências devastadoras para a sociedade. Excelência, por esses motivos, o recorrente pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja afastada a carência de ação, que o mérito dessa ação rescisória seja julgado nos termos do artigo 515, parágrafo 3º do CPC, que seja desconstituída a sentença e o acórdão proferido e que seja determinada a citação desse recorrente como litisconsorte passivo necessário. Nada mais, eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigada. Muito obrigado. Qual é o nome deste? Ministro Douglas Alencar. Senhor presidente, eu preciso cumprimentar a doutora Christian pela belíssima sustentação, retribuir a sua senhoria os votos de um bom Natal, de boas festas, enfim. E a questão posta já foi exaustivamente analisada a partir da sustentação oral e da minha exposição inicial, mas eu me permitiria, senhor presidente, apenas aduzir algumas considerações. Cuida-se aqui de examinar qual a natureza jurídica do autor da ação rescisória, que foi aprovado no concurso público, tomou posse e mantém há mais de 4 anos um vínculo de emprego com a empresa que figurou no polo passivo da ação civil pública. Se nós partirmos de um raciocínio bem simples e objetivo, no sentido de que não tivesse esse concurso sido realizado, haveria legitimidade, interesse jurídico e legitimidade por parte do senhor Arthur em discutir as regras do edital? A resposta é negativa, objetivamente negativa. Daí por quê? A só celebração do contrato de trabalho com base num edital de concurso público que trouxe um requisito reputado ilegal pela coisa julgada coletiva, por si só já denuncia a natureza meramente econômica do interesse que pretende tutelar. Então, com a máxima vênia, ainda que nós possamos discutir e reconhecer, assistir razão aos argumentos de fundo quando exigem razoabilidade, proporcionalidade na concepção de critérios, sobretudo temporais, para o exercício de determinadas funções, e foi mencionado aqui o caso de um médico, qual de nós preferiria ser operado por um médico recém-formado com 6 meses, como que é a CLT, de experiência, ou com 4 anos de experiência? Piloto de avião, um controlador de tráfego aéreo, é razoável que existam critérios diferenciados de pontuação, não de discriminação originária, como aconteceu no caso concreto, porque a própria CLT já estabeleceu o parâmetro mínimo, experiência mínima ou máxima de 6 meses, mas na pontuação, num concurso como esse, seria razoável que se distinguisse o tempo de experiência profissional. Não foi isso que aconteceu, daí a ilegalidade pronunciada do edital na ação civil pública. Mas eu volto a frisar, não se nega aqui que o reclamante, que o autor da ação rescisória sofra desconfortos em razão da decisão proferida na ação civil pública. A questão é saber qual é a pretensão que lhe cabe exigir perante o Poder Judiciário em face do ente público que o contratou, com base em boa-fé, mudou de residência, de cidade, se transferiu com sua família. Qual é a pretensão? É anular a rescisória? Me parece que não. A coisa julgada proferida na ação civil pública? Me parece que não. Ele não tem legitimidade, até porque, se nós admitíssemos essa possibilidade,
nós praticamente inviabilizaríamos esse importantíssimo instrumento que é a ação civil pública. Tivemos em Brasília, anos atrás, uma ação civil pública para afastar contratos celebrados para empregos em comissão. Um determinado governador perdeu uma eleição e foi obrigado a dispensar os seus cabos eleitorais. Os cabos eleitorais que o apoiaram perderam seus empregos. Reeleito, posteriormente, criou mais de 2.000 cargos em comissão e nomeou todos esses seus cabos eleitorais novamente. Se nós admitíssemos na ação civil pública que se seguiu a necessidade de citação, admitíssemos o ingresso desses mais de 2.000, inviabilizaríamos esse importantíssimo instrumento de tutela da própria ordem jurídica, de defesa de direitos difusos, coletivos. No caso presente, o que se tutelou na ação civil pública foi o direito de todos aqueles que, com experiência legalmente prevista de até 6 meses, poderiam se habilitar ao certame. Esse é o objeto da coisa julgada coletiva. E, quanto a isso, o autor da ação rescisória não tem interesse, não tem legitimidade em buscar a sua desconstituição. É por isso que, com a máxima vênia, eu voto, ratificando o voto, no sentido de negar provimento, mantendo a decisão regional. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Aqui é um caso emblemático de terceiro juridicamente indiferente. Não há na ação civil pública litisconsórcio necessário. O que ele poderia era pedir ingresso na lide como assistente para coadjuvar a defesa do coisa. Mas não há litisconsórcio necessário. Os efeitos dessa decisão são efeitos naturais da coisa julgada e não efeitos jurídicos. Por isso é considerado um terceiro juridicamente indiferente. Pedindo vênia à ilustre advogado, também acompanho o eminente relator e proclamo que, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso ordinário. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo AGAR 7.902, dígito 28, de 2013, em que são partes Caixa Econômica Federal e Renato Miguel e outros. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio Brandão. Presidente, senhores ministros, senhora ministra, trata-se de agravo regimental interposto de decisão denegatória de concessão de liminar requerida em ação cautelar. O meu voto, senhor presidente, de forma sintética, no sentido de negar provimento agravo regimental, porque sustentei na ocasião, e refaço neste momento, a afirmação de que, fundamento de que não se revelaram presentes os requisitos excepcionais para a tutela de urgência concedida nos moldes como requerido. E o valor da demanda por si só não representa um requisito que autorizasse a concessão da medida de urgência requerida. Porque, na verdade, há, inclusive, a afirmação na decisão agravada de que houve confissão quanto à jornada de trabalho de advogado de 4 horas, razão pela qual só este fundamento afastaria a plausibilidade da concessão, autorizador da concessão da medida de urgência, razão pela qual, de forma sintética, já que a preferência que consta do recorrido, eu estou negando provimento ao agravo regimental, senhor presidente. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ação rescisória 7.825, dígito 19, de 2013, em que são partes Sindicato dos Docentes de Universidades Federais do Estado do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a União. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, eu havia até destacado este caso dentre os meus processos da planilha de hoje, da pauta de hoje, pela sua peculiaridade, já que não se trata de um caso comum, por representar ação rescisória julgada por esta SDI 2. E as questões que são enfrentadas, inclusive em memorial que foi distribuído pela União, nesse caso específico, o presidente diz respeito, primeiro, a possibilidade de julgamento pelo TST da ação rescisória originária, e segundo, a matéria objeto da rescisão se comportava ou não controvérsia ao tempo em que a ação foi julgada. Eu enfatizo esse aspecto, senhor presidente, senhores ministros, porque ele é crucial, a meu sentir,
para o enfrentamento da questão principal objeto desta ação. Quanto ao primeiro argumento, eu afirmo ter sido, na ação originária, competente a Corte, e nesse ponto entendo que, de fato, poderia ter julgado a ação, em face de provimento da remessa necessária de recursos ordinários interpostos, conforme previsão do artigo 895-2 da CLT. E aí, senhor presidente, afirmada por ocasião da decisão originária a competência desse regional, cabe, então, enfrentar outra questão que diz respeito à possibilidade ou não, ou melhor, a competência ou não, a definição ou não de qual órgão competente para o julgamento da ação, que esta é a matéria principal objeto deste julgamento. Na ocasião, afirmou-se que a competência era do regional, porque, ao tempo em que a ação houvera sido proposta, a matéria não era pacificada no âmbito desta Corte. E aí, senhor presidente, senhores ministros, inclusive eu destaco, isso se encontra as folhas 5 da passagem da transcrição, as folhas 5 do meu voto, passagem da transcrição do voto do regional, em que se afirma, e aí peço, venha para fazer a leitura, senhor presidente, do quanto consta da decisão regional. Efetivamente, esse tribunal já se posicionou com relação ao tema, mas, e aí destaco, inclusive, em trecho que sublinhei, no momento em que foi ajuizada a presente ação, julho de 96, o entendimento sobre o tema ainda não era uníssono, considerando, e diz o regional, que começou a se impor nesta Corte em fevereiro de 2007 e somente em 20 de setembro de 2000 a OJ 42 foi incluído no boletim. E aí, senhor presidente, este, de fato, é o elemento principal que me autorizou a emitir o voto no sentido de reconhecer a possibilidade de desconstituição da decisão rescindenda, porque, efetivamente, há inúmeros casos desta Casa que reconhece que a inclusão do tema na OJ ou em suma do tribunal é o marco temporal definido de modo objetivo para consolidar a jurisprudência. E, neste caso, era não conhecido recurso de revista ou de embargos, mas quando envolver análise de súmula ou lei de direito material, a competência passa a ser do Tribunal Superior do Trabalho e não do Tribunal Regional do Trabalho, como foi a decisão proferida por esta egrégia, subseção 2. E aí, senhor presidente, isso encontra as folhas 10 do meu voto, eu enfatizo exatamente essa passagem da decisão desta Corte. Ao tempo em que foi proferida a decisão rescindenda, 19 de fevereiro de 2002, não havia controvérsia nesta Corte em torno da competência do TST para julgamento de ações rescisórias que se baseiam em decisões que, embora não conheçam recurso de revista ou de embargos, examinam o tema à luz do direito material, seja em súmula ou seja em norma, ou seja em lei. E, neste caso, a matéria de fundo diz respeito a planos econômicos. E, por conseguinte, o fundamento é de natureza do direito material, o que deslocaria a competência para o TST e não com todas as venhas do colegiado que assim decidiu, como afirmado na decisão que ora se pretende objeto da ação rescisória. E aí, senhor presidente, cito um precedente específico desta Corte, da lavra do ministro Ives Gandra Martins Filho, que enfrenta exatamente essa questão. E eu transcrevo o voto de sua excelência quando aprecia esta matéria, ou seja, ação rescisória proposta ao tempo em que, quando a propositura, a OJ não vigorava ainda, mas quando o julgamento, a OJ já havia sido expedida. Inclusive, faz referência, sua excelência, à decisão do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, em precedentes antigos dos ministros Marco Aurélio e Francisco Fausto Vantuil Abdala e Luciano de Castilho Pereira. Então, senhor presidente, na sequência, inclusive, aí para consolidar o entendimento que a decisão de mérito na casa decisão de mérito na causa autorizaria, pelas razões que já mencionei, a aplicação do entendimento que, ora, em campo, no sentido de afastar a OJ 192, a súmula 192, cito precedentes já também do ministro Gelson e um outro da lavra de Vossa Excelência, com a devida vênia. Então, senhor presidente, na sequência, cito precedentes desta Corte, recentes, ou melhor, antigos, por conta da matéria ser objeto de tema que não é muito comum, inclusive, cito um novo precedente de Vossa Excelência e um outro do ministro Renato de Lacerda Paiva. Então, senhor presidente, reconhecendo a peculiaridade do caso, reconhecendo a própria natureza da ação, que, pela sua peculiaridade, se mostra extremamente
rara de ocorrência nesta Corte, eu voto no sentido de reconhecer que, de fato, houve a violação aos artigos, o primeiro cabimento da rescisória, por violação dos artigos 269 e 1485 caput 502 do CPC, e, em juízo rescisório, extinguir, sem resolução do mérito, por impossibilidade do pedido, no termo do artigo 267 do CPC, a sentença que, o processo que deu objeto à sentença, ao acordo, melhor dizendo, desculpem, que ora se pretende rescindir. As consequências de prática, condenação dispensado, condenação às réis de pagamento de honorários, fixados que o valor da causa, custos, etc., na forma como ora propõe, senhor presidente. É como voto, se necessário for, para esclarecimentos, reconhecendo com todas as cautelas a peculiaridade deste caso, mas a matéria, embora com resultados extremamente peculiares, é objeto de inúmeros precedentes desta Casa, no sentido de deslocar a competência para esta Corte, quando a decisão que não conhece recurso de revista ou de embargo se baseia em lei, súmula ou OJ de conteúdo material e não de conteúdo de natureza processual. Assim, de forma sintética, voto, senhor presidente. Se necessário for, faço esclarecimentos para Vossa Excelência e demais ministros. É como voto. Como vota Sua Excelência o ministro Douglas Alencar Rodrigues? Senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto condutor. Algum destaque no voto de ambos os eminentes ministros? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, secundado pelo voto do eminente revisor. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo 1.090, dígito 58, de 2013. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para deferir os benefícios da justiça gratuita impetrante e, para afastar da irregularidade de representação, determinar o retorno dos autos ao TRT da 2ª Região, a fim de que prossiga o exame do mandato de segurança como entender de direito. Não houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Emanuel Pereira. Muito bem. Esse aqui é o 1.090. Senhor presidente, em benefício do tempo, eu estou acompanhando o voto do relator, presidente. Ótimo. Estamos... algum outro destaque? Sem destaques? Então, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente ministro Alberto Bresciani. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 5.875, dígito 32, de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário para rejeitar a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, eminente vistor, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui eu estou também com muita alegria acompanhando o ministro relator, senhor presidente, para negar provimento, que nega provimento ao recurso ordinário. Perfeito. É a nova tendência da jurisprudência que alterou aquela questão dos embargos terceiros, que pode-se provar a boa-fé e não se presume mais a má-fé. Então, algum outro destaque dos colegas? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, e solicito à comunicação social que dê divulgação ao voto de Sua Excelência. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, em que relatou o excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 1059, dígito 48, de 2012. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Os excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi, Emanuel Pereira e Douglas Alencar Rodrigues votaram no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória. Com a palavra, Sua Excelência, eminente vistor, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, neste processo, na origem e no processo matriz, a relatora considerava que o bem era bem de família. A maioria, no entanto, divergiu e foi a compreensão que prevaleceu, e prevaleceu sob o fundamento
de que a parte, na hipótese, não residia no imóvel. A Sua Excelência, o eminente ministro Cláudio, nega provimento ao recurso ordinário com base na súmula 410, entre outros fundamentos. A ministra Cristina Peduzzi abriu divergência, citando doutrina que não exige a habitação permanente no imóvel, situação inclusive plasmada na súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça. Verificando os autos, me parece que não existe evidências de propriedade de outros imóveis, circunstância que poderia descaracterizar aqui o bem de família. Então, pedindo todas as vênias ao ministro Cláudio, cujo voto me impressionou bastante, que havia dito Sua Excelência, eu voto com a divergência. Pois não. Como voto, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, eu vou pedir vista em mesa. Tem mais aí? Vista em mesa, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Retorno de vista concedido ao excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 571, dígito 25 de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer parcialmente do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Com a palavra, Sua Excelência, eminente visitor, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, eu encaminhei a vossas excelências ontem um voto no qual ouso divergir de Sua Excelência, ministro relator, e eu faço, senhor presidente, na linha até de um precedente julgado hoje na casa da relatoria do ministro Douglas Alencar Rodrigues, que diz respeito exatamente aos efeitos ou melhor, a necessidade de formação de consórcio passivo nas leis de natureza coletiva, como é o caso da ação civil pública. E nessa hipótese que se volta à pretensão exatamente para garantir o direito ao concurso e, consequentemente, a eventual consequência de extinção de contratos dos que ocupam cargos de maneira incorreta, com violação de mandamento constitucional, não autoriza a inclusão, o interesse jurídico, aliás, que legitimaria a inclusão no polo passivo. E quero ressaltar que esse caso, senhor presidente, se assemelha ao que o ministro Douglas mencionou na sua fala, que exatamente aqui é a hipótese de empresa que somente tem cargos, praticamente só tem cargos de confiança, que foi o fundamento que motivou a propositura da ação, que foi extinta pelo tribunal, e nós estamos aqui julgando exatamente mais de segurança, que discute essa decisão em sede de liminar. Razão pela qual eu, de maneira sintética, já que encaminhei o voto ontem, assim voto para afastar o óbito no cabimento mais de segurança e, no mérito, com base no artigo 515, conceder a segurança para cassar o acórdão e determinar o retorno ao tribunal para que examine o recurso ordinário com o entender de direito, senhor presidente. É como voto de maneira bastante resumida. Então, prover e baixa ao tribunal para exame do mérito. Exatamente. Que afasta a nulidade e determina que retorne. Tá. Ministro Emanuel, gostaria de fazer alguma... Pois não, senhor presidente. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o ministro Brandão momentos antes da sessão, comunicando a ele que existia razão, a Sua Excelência, na sua divergência, e que eu iria adaptar o meu voto, reformular o meu voto e adotar as razões de decidir do ministro Brandão. E é assim que eu farei, senhor presidente. Eu vou reformular e, com a vênia do ministro Brandão, adotar os fundamentos que ele nos traz agora. Presidente, só me permita dizer que é uma honra ter o voto encampado por Sua Excelência. A nobreza de Sua Excelência, o eminente relator. Então, algum destaque? Agora, a reformulação do voto de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Então, sem destaque, a decisão é no sentido de prover o recurso
para determinar a baixa dos autos ao Tribunal de Origem, a fim de que prossiga no julgamento da mandato de segurança. À unanimidade, nos termos do voto reformulado do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, a minha vista em mesa, eu já estou em condição de julgar. Retorno de vista em mesa concedida à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1059, dígito 48, de 2012. Pois não, ministra Adelaide. Senhor presidente, eu acompanho a divergência capitaneada pela ministra Cristina Peduzzi na sessão passada e considero que o imóvel em discussão, mesmo não encontrando ocupado momentaneamente, ele é o único da unidade familiar. Eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência. A questão do bem de família não importa que existam outros bens, mas sim que aquele bem imóvel seja o da residência da família. E esse pequeno percalço aqui de ter saído em razão de forma precária e provisória para acompanhar a filha no período pré-vestibular e tratamento de saúde, não penso, como Sua Excelência não o descaracteriza como bem de família. Então, pedindo vênia ao ilustre relator, também acompanho a divergência e proclamo que, por maioria de votos, vencido o eminente relator, ministro Cláudio Brandão, a subseção acompanhou o voto da ministra Peduzzi no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória e desconstituiu o acordo prolatado pela primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e, em juízo rescisório, reconhecer a condição de bem de família do imóvel penhorado e declarar a nulidade da constrição, julgando procedente os embargos à execução, custas pela ré isenta. Ministro Cláudio Brandão, pretende juntar voto ao pé do acordo? Sim, senhor presidente. Juntada de voto vencido ao pé do acordo pelo eminente ministro Cláudio Brandão. Retorno de vista regimental sucessiva aos excelentíssimos senhores ministros Adelaide Miranda Arantes e Cláudio Brandão, processo ação rescisória 9.484, dígito 63, de 2013, em que relatou o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de admitir a ação rescisória e, no mérito, julgá-la improcedente. Pois não. Com a palavra, Sua Excelência, eminente vistora, ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, a alegação de violação perpetrada pela decisão rescindenda, ela cinge-se aos artigos 5º, 20 e 8º, 5 da Constituição Federal. 541 caput, 542 parágrafo 1º, 543A, parágrafo 5º e 543B caput e parágrafos do Código de Processo Civil. 324, parágrafo 2º e 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Em relação aos artigos 541 caput, 542, parágrafo 1º e 543A, parágrafo 5º e 543B, caput e parágrafo do CPC, 324, parágrafo 2º e 326 do Regimento Interno, eu comungo inteiramente, do Regimento Interno do Supremo, eu comungo inteiramente com os óbices aplicados pelo ministro relator, quais sejam a ausência de apreciação da decisão rescindenda, sob o prisma dos referidos preceitos do Código de Processo Civil, e a indicação de violação de dispositivo do Regimento Interno do Supremo não se enquadrar dentre as hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Todavia, eu tenho ressalva ao entendimento firmado pelo relator em relação aos artigos 5º, 20 e 8º, 5 da Constituição Federal. Conquanto não desconheça o posicionamento desta Corte, no sentido de ser nula a cláusula coletiva que obrigue trabalhador não sindicalizado a recolher contribuição, a qualquer título, em favor de entidade sindical,
consoante a orientação jurisprudencial 17 da SDC e o precedente normativo 119, tenho que a decisão rescindenda não laborou em harmonia com o entendimento mais moderno do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a questão relativa à exigibilidade de contribuição assistencial, instituída por Assembleia, aos trabalhadores não filiados, versa sobre matéria infraconstitucional, refiro-me ao AI 752.633, RG São Paulo, repercussão geral no agravo de instrumento, relator ministro César Peluso, publicado no Diário de Justiça 17/2/2009. Assim, entendo que não estaria configurada a afronta aos artigos 5º, 20 e 8º, 5 da Constituição Federal, como consignado, entendo como configurada a afronta aos artigos 5, 20 e 8º, 5 da Constituição Federal, como consignado na decisão rescindenda. Eu peço vênias ao ministro relator para divergir e julgar procedente a ação rescisória e reconhecendo a impossibilidade de configuração de afronta aos artigos 5º, 20 e 8º da Constituição, desconstituir parcialmente o acórdão proferido pela 5ª Turma desta Corte, nos autos do RR 123.018/2007-50414, tão somente no tocante à contribuição assistencial, extensão aos trabalhadores não sindicalizados e, em juízo rescisório, não conhecer do recurso de revista. É o meu voto. Julga procedente, ação rescisória e não conhece do recurso de revista. Com voto, Sua Excelência, agora o segundo visto, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, encaminhei a Vossas Excelências ontem o voto que emiti neste caso, e eu, no particular, eu estou votando com o eminente ministro relator, senhor presidente, e esclareço que, a meu sentir, o julgamento proferido no agravo de instrumento 752/633 de São Paulo, do ministro César Peluso, não fixou tese jurídica a respeito do tema objeto de discussão nesta ação rescisória. Entendeu, Sua Excelência, que não havia relevância para a análise do Supremo, o que não impede, por competência constitucional que essa Corte também possui, que esta possa fazê-lo, assim como o fez. E, no caso específico, se nós estivéssemos diante de recurso de revista, poderia até ser outra conclusão, mas a ação rescisória foi baseada a decisão no PN 119 desta Corte, que, bem ou mal, com todas as discussões em torno dele, e até recentemente o Pleno o referendou, está em vigor. Então, a decisão se encontra em consonância com a tese jurídica para o tema que essa Casa fixou, na forma que mencionei, e registro até, senhor presidente, que, como me pronunciei a respeito na ocasião, esse é um dos temas que tem gerado debate interno nesta Corte, embora eu sustente que, na minha opinião, não possa ser analisada apenas a questão da contribuição, acho que é um debate muito mais amplo da reforma sindical brasileira, mas o Pleno desta Casa recentemente ratificou a sua permanência da tese quanto ao PN 119. Então, a decisão rescindente se encontra na linha da jurisprudência dessa Casa, então, vejo que não há violação constitucional que autorizasse o corte rescisório pretendido, razão pela qual, violação legal, melhor dizendo, razão pela qual, com a devida vênia ministra revisora, voto na mesma linha do voto do ministro relator, senhor presidente. Pois não. Com voto, Sua Excelência, ministro Douglas Alencar. Senhor presidente, eu não teria muito a acrescentar, mas apenas elogiar o ilustre advogado que subscreve a inicial da rescisória pela engenhosidade dos argumentos que logrou construir. E, de fato, como já foi anotado pelo Sua Excelência, o eminente relator, agora secundado pelo ministro Cláudio Brandão, o debate que se instalou nos autos do agravo de instrumento perante o Supremo Tribunal Federal esteve circunscrito ao aspecto processual da existência ou não da repercussão geral. Por esses motivos, não houve tese que nos vincule, que nos obrigue a uma compreensão diversa daquela já consagrada na coisa julgada e que reitera a diretriz do precedente 119. Acompanho, portanto, o voto condutor com a vênia da ministra Adelaide. Então, como voto, Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Presidente, eu não tive a oportunidade de conhecer o voto da ministra Adelaide com antecedência, mas tive o prazer de ouvi-lo agora. Mas eu vou pedir a máxima vênia à Sua Excelência para acompanhar o relator, presidente. Pois não. Eu tenho um entendimento contrário, comungo com o Supremo Tribunal Federal, de que a matéria é infraconstitucional, não alcança aqueles artigos em que se embasaram o precedente normativo 119, mas o certo é que o Supremo apenas
limitou-se a dizer não ser matéria constitucional para fins de repercussão geral e não abriu tese. E tentamos aqui fazer a revisão administrativa dentro do regimento interno, no qual, infelizmente, só não logrou êxito aquela tentativa, porque não se alcançou o quórum de 14 ministros, embora a maioria se manifestasse favoravelmente à alteração por 12 votos a 11, entre os quais eu me incluía. Mas nem em ação rescisória, pedindo todas as vezes à ministra Adelaide Miranda, que na ocasião votou também no sentido da alteração, e aí louvo, porque eu também entendo como Vossa Excelência, mas aqui eu acompanho o relator e proclamo que, por maioria de votos, a SDI 2 julgou improcedente a ação rescisória, vencida Sua Excelência, a eminente ministra Adelaide Miranda. Quer juntar voto vencido? Presidente, eu peço notas e a juntada de declaração de voto vencido. Juntada de declaração de voto vencido, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda, ao pé do acordo, e notas degravadas a Sua Excelência. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1015, dígito 58, de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Adelaide Miranda Arantes, Cláudio Brandão e Douglas Alencar Rodrigues. Não houve sustentação oral. Com a palavra, Sua Excelência, eminente vistor, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, eu tive a oportunidade para encaminhar ao gabinete de Vossas Excelências o voto divergente. Inicialmente, senhor presidente, eu quero agradecer ao ministro Bresciani, que gentilmente comunicou a inclusão de fundamentos ao seu voto, pelos quais o estava mantendo o voto original. Muito bem. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata de uma ação rescisória ajuizada por município, calcada no inciso 2 do artigo 485 do CPC. Consta no acórdão rescindendo que a defesa do município consistiu no argumento de que a contratação ocorreu sob o prisma do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. O Tribunal Regional rejeitou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho ao fundamento de que a competência se vincularia à causa de pedir. Restou consignada, senhor presidente, todavia, a ressalva de entendimento pessoal do desembargador relator, no sentido de que a competência para examinar a demanda relativa à contratação temporária por ente público compete à Justiça Comum, na esteira dos julgados do Supremo Tribunal Federal, que ocasionaram o cancelamento da orientação jurisprudencial 205 da subseção 1, especializada em dissídios individuais. No mérito propriamente dito, concluiu a Corte Regional, na decisão rescindenda, que a ausência de juntada de contrato temporário, somada à duração da relação de trabalho de 4 anos, afasta a alegação de contratação sob a égide do inciso 9 do artigo 37 da Constituição, atraindo a incidência da súmula 363 do TST. Em que pese não concordar com a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, a respeito desta matéria, eu tenho votado na subseção 2, nessa subseção, pela desconstituição da decisão que, rejeitado o argumento de incompetência da Justiça do Trabalho, calcada no fundamento de que teria ocorrido um desvirtuamento na contratação temporária, em obediência aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que ocasionaram o cancelamento da orientação jurisprudencial 205. Neste sentido, senhor presidente, eu cito o RO
da minha relatoria, publicado em 2012, em 13 de abril de 2012. Trago ainda o reexame necessário, IRO 6.050, da relatoria do ministro Caputo Bastos, publicado em 3 de maio de 2013, e o RO 8.200 de 58, da relatoria do ministro Vieira de Mello, publicado em 17 de dezembro de 2010, em que restou acolhida a pretensão desconstitutiva calcada no inciso 2 do artigo 485 do CPC. Assim, senhor presidente, pedindo a máxima vênia ao ministro relator, eu entendo que não altera a conclusão de incompetência o fato de restar consignado na sentença mantida pelo acórdão rescindendo que, aspas, não há provas nos autos de eventual celebração de contrato de natureza administrativa entre as partes, fecho aspas, na medida em que a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal afasta de forma peremptória a competência da Justiça do Trabalho para se pronunciar sobre a existência, a validade e a eficácia da contratação temporária, sendo indiferente para se alterar tal desfecho eventual desvirtuamento na referida contratação. Eu cito, senhor presidente, a reclamação número 7.857 do Estado do Ceará, em que o ministro Dias Toffoli resumiu os casos em que se inserem na ação declaratória de inconstitucionalidade número 3.395. Aspas. 1. Compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 2. Não compete à Justiça do Trabalho o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública, ainda que com prazo excedido. 3. É irrelevante a existência de pedidos fundados em verbas trabalhistas para descaracterizar a competência da Justiça Comum. 4. O desvirtuamento da relação jurídico-administrativa não atrai a competência da Justiça do Trabalho. 5. Pedido de pagamento de verba do FGTS não atrai a competência da Justiça do Trabalho. Fecho aspas. Assim, senhor presidente, entendo que a conclusão do acórdão rescindendo, no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho se fixou pela existência de pedidos de natureza trabalhista, está em desalinho com o entendimento firmado na Suprema Corte. Eu repito, senhor presidente, que não altera tal conclusão o registro de que não haveria demonstração nos autos de que a prestação ocorreu sob a forma de contratação temporária, na medida em que o Supremo Tribunal Federal definiu que o exame de tal controvérsia, se provado ou não, está afeto à Justiça Comum. Assim, senhor presidente, por uma questão de disciplina judiciária, é que eu peço a máxima vênia ao ministro relator para dar provimento ao recurso ordinário para desconstituir o acórdão rescindendo, com base no inciso 2 do artigo 485 do CPC, remetendo os autos à Justiça Comum. É como voto, presidente. Pois não. Como voto, Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, com todas as vênias do ministro Vistor, eu acompanho o voto do relator. Como vota, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Também, senhor presidente, com a devida vênia do ministro Vistor, voto com o ministro relator, só sustentando que Sua Excelência, o ministro relator, destaca as folhas 12 do voto, que o município se limitou apenas a alegar, não trouxe nenhuma argumentação, não trouxe nada aos autos, a não ser a mera argumentação, quanto à forma de contratação. Voto com o ministro relator, senhor presidente, com a devida vênia. Como voto, Sua Excelência, o ministro Douglas Alencar. Senhor presidente, também voto com o relator, com a vênia, o ministro Emanuel. Eu também queria dizer o seguinte, eu já proferi a voto nesse sentido,
Aqui a SDI 2 sempre proferiu voto no sentido de que, não havendo demonstração da contratação, a competência seria nossa. Mas o Supremo não a admite. O Supremo, ele caça decisões dessas daqui monocraticamente. Por isso é que, de uns tempos em que o Supremo, surpreendentemente, esquecendo que o que determina a competência é o pedido deduzido, a causa de pedir, ele se antecipa a tudo isso e diz, olha, falou em contrato administrativo por tempo temporário, não é da Justiça do Trabalho, é competência, sequer para extrair consequências a respeito da não exibição do contrato de prestação. Desde então, nós começamos a dar o corte rescisório pelo artigo 485, inciso 2. Quer dizer, ele firmou a incompetência, a meu ver, devidamente, erroneamente, mas contra a força não há resistência. Então, eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência, e aqui houve empate, e eu, embora não goste muito, usando a prerrogativa do voto de Minerva, são 3-3-6, eu voto no sentido de acompanhar a divergência de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Então, proclamo que, por maioria de votos... Ministro, presidente, desculpa, eu fiquei em dúvida com relação ao voto da ministra Adelaide, se ela acompanhou a mim ou a divergência. Isso. Eu acompanhei, Vossa Excelência, acompanhei o relator. Depois é 3. Aí o ministro Douglas acompanhou o ministro Emanuel. O relator. Desculpa, eu ouvi mal. Então, proclamo que, por maioria de votos, vencidos os ministros Emanuel Pereira e Barros Levenhagem, a SDI decidiu no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Acabamos? Agora sim, gostaria de desejar aos eminentes colegas um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, alegria, um período de descanso para recuperação das energias, para que possamos enfrentar esse número crescente de processos em que a peculiaridade dos nossos recursos aqui é de que nós temos vários itens que, na verdade, quase classificam-se como acumulação de ações. Ao julgarmos um recurso de revista aqui, com 5 itens, é como se estivéssemos julgando 5 recursos especiais. E agradeço muito, desejo um Natal muito santo, um ano novo cheio de alegria, extensivos às digníssimas famílias, e esperando com a absoluta certeza que reine e continuará reinando aqui no tribunal, em especial nessa subseção, esse ambiente harmonioso, fraterno, em que todos nós temos consciência das divergências de ideias, sem que isso atrapalhe a nossa convivência pessoal. Com essas breves considerações, e não havendo mais processos em condições de julgamento, declaro encerrada a sessão.